Olá, meu irmão, minha irmã que está sintonizando agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Giuli, vamos estar juntos até 1h30 da manhã ao vivo, encerrando esse mês de junho e começando juntos o mês de julho, mês 7 já, dando graças a Deus por tantas coisas que Ele tem nos concedido. E eu gostaria que você estivesse conosco para rezar juntos, para pedir a sua oração. Não sei aí, talvez o momento que você está vivendo, talvez um momento difícil na sua vida, em meio às tribulações, às dificuldades do dia a dia, mas acima de tudo, precisamos ter a confiança em Deus. Confiança que Ele está do nosso lado, que Ele está junto a cada um de nós. Como aquela passagem do Evangelho, quando os apóstolos estão em alto mar e começa a tempestade e as águas, os ventos começam a soprar contra a barca, e os apóstolos começam a ficar com medo, mas Jesus está na barca, está ali dormindo. E os apóstolos vão dizer, Senhor, não importa, nós estamos perecendo e o Senhor aí dormindo, né? E Jesus vai dizer então, mas como vocês são medrosos, né? Ainda não tendes fé? E Jesus diz isso hoje a cada um de nós. Para mostrar o quê? Para mostrar que nós devemos ter essa confiança nele. Mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas tribulações, às nossas tempestades do dia a dia, e todos nós passamos por noites escuras, passamos por problemas e por dificuldades. Se você ainda não passou, um dia há de passar. Entretanto, se nós estamos confiantes, caminhando com o Senhor, quando vêm essas dificuldades, essas tribulações, nós conseguimos superar, nós conseguimos vencer, nós conseguimos crescer. Por quê? Porque nós temos essa confiança. Confiança que tudo aquilo que Deus fizer vai ser para o melhor. Que Ele faz sempre para o melhor. Nós, homens, nem sempre fazemos para o melhor, mas Deus sempre faz para o melhor. E é nessa confiança, nesse gesto confiante, que nós formamos juntos aqui na Madrugada de Bênçãos pela Rede Século XXI, essa grande corrente de oração. Estamos ao vivo chegando até você pelo Brasil e pelo mundo através da internet. Eu gostaria que você participasse conosco. A sua participação é de grande importância, porque você vai rezar conosco. Não é só o padre rezar por você, mas você vai rezar conosco também. Então, desde já, nossas atendentes já estão lá prontas para receber o seu telefonema, para você pedir a sua oração. Então, ligue, participe conosco. Você pode ligar e participar ao vivo com o padre também, pode partilhar um pouco da sua vida, não é? Nós temos diversos canais, diversos meios para conversarmos, para rezarmos. Tem o Facebook, você que está aí navegando pela internet também pode curtir a nossa página e pode mandar o seu pedido de oração. Pelo e-mail também você pode mandar o seu pedido de oração, não é? São vários meios que temos de conversarmos e para conversarmos. Lembrando que você que ligar, participar conosco, pedir a sua oração, você vai concorrer a 2 CDs que nós vamos sortear, 2 CDs de músicas católicas que nós vamos sortear no final do nosso programa, mais uma novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Ligou, participou, pediu oração, já vai concorrer automaticamente no final do programa aos 2 CDs e a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Então ligue, participe conosco, peça a sua oração, faça parte desse grande grupo de oração que nós fazemos agora aqui na Madrugada de Bênçãos. Como eu disse, encerrando o mês de junho, para começarmos juntos o novo mês. Hoje é dia 30, de 30 para 1º, vamos terminar o mês de junho e começar juntos o mês de julho, o mês 7, dando graças a Deus, colocando os nossos projetos, colocando os nossos planos nas mãos de Deus, não é? Nós colocamos a nossa vida e nós estamos na mão de Deus, nas mãos de Deus, realmente na presença do Senhor, tudo corre melhor. Aquilo que nós fazemos, os planos que nós fazemos, os programas que fazemos, projetos que fazemos sem a presença de Deus, dificilmente produzem muita coisa boa. Mas se nós fazemos diante de Deus, com certeza aquilo vai produzir muitos frutos segundo a vontade de Deus. Por isso nós clamamos sempre a presença de Deus, o seu Espírito, para a gente definir os caminhos da melhor forma possível, não é? Nós vamos hoje, durante o nosso programa, estar conversando, estar rezando também sobre o nosso tema de hoje, por que confessar? O sacramento da confissão, o sacramento da penitência, da reconciliação. Na igreja, esse sacramento, primeiro é bom a gente saber o que é sacramento. Sacramento, sinal visível da graça de Deus. Sinal visível de algo invisível. Isso é um sacramento, uma bênção especial
que também a gente recebe na confissão, na reconciliação, nesse sacramento importante, faz parte de um dos 7 sacramentos. 7 é o número da perfeição, não é? Todos os 7 sacramentos têm o seu fundamento bíblico, na Bíblia, na palavra de Deus. É importante isso, né? Não é invenção da igreja, não. Os sacramentos são canais, são meios de nós nos aproximarmos mais e melhor de Deus. Santo Agostinho vai dizer assim, que enquanto nós estamos neste mundo, a melhor forma de estarmos com Deus é através dos sacramentos. Porque quando nós estivermos face a face com Ele, quando nós morrermos, estivermos com Ele face a face, não vamos precisar mais dos sacramentos. Por quê? Porque nós já estaremos com Ele. Então, se nós já estaremos com Cristo, não precisamos mais ter sinais, não é? Entretanto, agora, neste mundo que não estamos na presença direta de Deus, nós temos os sacramentos. E o sacramento da reconciliação também é chamado o sacramento de cura. Isso mesmo, sacramento de cura. E você pode pensar assim, mas padre, sacramento de cura, o que tem a ver? Tudo a ver. Sacramento de cura são 2, unção dos enfermos e a reconciliação ou confissão. A unção dos enfermos é a cura física. A reconciliação é a cura psíquica, a cura emocional, a cura espiritual, a cura interior. É o sacramento da reconciliação. É um sinal dessa graça de Deus. Portanto, é um sinal da cura de Deus no seu coração. Para que a graça de Deus possa acontecer na sua vida, na minha vida, nós precisamos estar com o coração bem, com o coração purificado, com o coração limpo. Senão a graça de Deus ela não consegue agir. Não há lugar, no meio de tanta coisa ruim, como é que Deus pode agir? Nós precisamos de uma purificação do nosso coração para que a bênção aconteça, para que a cura física talvez aconteça, para que a libertação aconteça, para que uma vida nova aconteça. Talvez você esteja vivendo uma situação afastado de Deus, ou que por algum motivo você se afastou pelo pecado, ou com relação ao esposo, à esposa, aos filhos, no trabalho, com relação à própria fé, enfim, o pecado, o que é pecado? Há uma palavrinha hebraica que diz assim, pecado é errar o alvo, errar a direção, a grosso modo. Qual a direção? A direção é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. O que é errar o alvo, errar a direção? É quando eu não vivo a palavra de Deus, quando eu não vivo a vontade de Deus. Isso é pecado. Então eu preciso voltar-me para Deus novamente, porque eu me afastei, houve uma ruptura. No batismo, nós temos a purificação do pecado original, do pecado da origem, lá do livro do Gênesis, não é? Os nossos primeiros pais pecaram e todos nós herdamos esse pecado primeiro. E o batismo nos purifica desse pecado primeiro. Entretanto, o batismo não nos purifica das consequências. Nós continuamos, na verdade, ainda com o resquício desse mal. E então nós temos o sacramento da reconciliação, a confissão, que vai nos ajudar a purificar o nosso coração para que a graça de Deus possa acontecer mais e melhor na nossa vida. E quando nós pecamos, então, nós nos afastamos do Senhor Deus. E se nos afastamos, uma palavra moderna, né? Nós nos desconectamos. Portanto, a graça não consegue chegar até nós. A bênção não consegue chegar. Tem gente que fala, padre, parece que eu rezo e parece que a graça não acontece, a bênção que eu preciso eu não consigo tomar posse. E aí eu digo à pessoa assim, mas faça um exame de consciência primeiro. Vá perceber se a sua vida, as suas atitudes, as suas ações estão de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, ou se você está se afastando disso, portanto está pecando. E se estamos pecando, Deus nos acolhe. Claro que Jesus em nenhum momento acolheu o erro e o pecado de ninguém. Deus sempre acolhe a pessoa, não o pecado dela, a pessoa. Portanto, você talvez pense consigo mesma, mas eu errei muito na minha vida, eu já pequei muito, eu caí no vício, eu já adulterei, eu já fiz tanta coisa errada. Deus conhece o seu coração. E Deus quer resgatar você e quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Mas há necessidade de que nós também queiramos. Jesus,
quando perdoa, por exemplo, lá no capítulo 8 de São João, aquela mulher pecadora, adúltera, que as pessoas haviam levado até Jesus, dizendo que tinham pego ela em flagrante adultério. Jesus diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo foi saindo de um, a começar pelos mais velhos. Quantas vezes eu, você, nós, apontamos o erro do outro, apontamos o pecado do outro, e temos às vezes erros e pecados maiores ainda. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós queremos dar lição de moral a outras pessoas e nós estamos numa situação ainda pior. Claro que isso não quer dizer que Deus não perdoa, claro que Deus perdoa e acolhe, mas desde que nós estejamos dispostos a mudar, dispostos, porque Jesus dizia assim também, vai e não peques mais. Não dizia para a pessoa ir embora e continuar naquela vida de erro, não, vai e não peques mais. Pedro certa vez pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes, que é o número perfeito na Bíblia. Jesus diz, olha Pedro, não digo 7 não, mas 70 vezes 7. Que no número bíblico, na numeração hebraica, não é? Na numerologia hebraica, significa deve-se perdoar sempre. Sempre que a pessoa queira recomeçar. Ela precisa ter a disposição. O sacramento da confissão, que a igreja nos confere, primeira coisa, a pessoa tem que ter a disposição em mudar de vida. Não adianta ir lá falar os pecados dela, o padre dá absolvição para ela, dá a bênção para ela, dá uma penitência e no dia seguinte ela volta lá com a mesma coisa, ou na semana seguinte, mas pera lá, não mudou nada. Então, cadê a disposição em mudar, o esforço de mudar? A confissão parece algo muito simples, mas é uma bênção especial que eu recebo, é a força de Deus para eu mudar alguma coisa na minha vida que deve ser mudado, que deve ser alterado. É diferente, por exemplo, de uma terapia que você faz com um psicanalista, com um psicólogo, onde você vai lá, fala, e ele também lhe dá algumas orientações, e pronto, cada um vai para sua casa e acabou. Não. A confissão você vai falar, vai desabafar, o padre vai te dar algumas orientações, mas acima de tudo, você vai fazer o esforço de mudar com a ajuda de Deus, coisa que numa terapia você não vai fazer isso. O sacramento, essa é a grande importância e a grande diferença. Não é só um desabafar, um falar alguma coisa, não. Você vai, diante de Deus, reconhecer a sua limitação, o seu erro, o seu pecado, reconhecer que você necessita da ajuda de Deus e reerguer-se, recomeçar um caminho junto de Deus, com a ajuda de Deus, é abrir-se à graça de Deus. Essa é a importância do sacramento. Ele gera uma cura interior, portanto, uma transformação interior. E a partir dessa mudança interior, dessa transformação interior, você começa a ser um novo homem, uma nova mulher. Corre-se o risco de você lá mais na frente cair de novo, pecar de novo? Corre! Nós somos humanos, somos limitados e Deus sabe disso, sabe mais do que nós mesmos. Aí você pode dizer assim, mas padre, os padres, os bispos também são humanos, são pecadores também. Eu vou me confessar com uma outra pessoa como eu? Realmente são pecadores, todos são. O Papa, os bispos, o Papa Francisco disse no ano passado, assim, numa das audiências, até o Papa é pecador. E a mídia ficou toda alvoroçada, né? Houve uma grande rede de televisão que dizia assim, nossa, o Papa disse que é pecador também. Grande coisa, né? Qualquer um sabe disso, né? Não precisa ele ter falado isso, é chover no molhado, né? Só eles que não sabiam. Todos nós somos pecadores, inclusive o padre, o bispo, também deve se confessar e receber o sacramento da mesma forma, claro. Agora, é muito fácil jogar essa desculpa, não é? Que eu não vou me confessar porque ele é humano como eu. Mas ele é um sinal daquele momento ali da graça de Deus, do sacramento. E é necessário eu me humilhar para eu receber isso. Porque eu pequei, eu me afastei de Deus. E humilhar aqui não é no sentido pejorativo. Humilhar significa eu reconheci que eu vim do pó, da terra, e ao pó um dia eu vou voltar. Que eu sou limitado, que eu não sou autossuficiente, que eu preciso de Deus. A palavra humilhar significa isso, viu? Não é ser tonto, ser trouxa, palhaço, não é isso. Humilhar do latim significa isso. Eu reconhecer que eu não sou autossuficiente, que eu preciso de Deus para me ajudar. Como para pecar eu não pequei sozinho, não é? Eu precisei de uma outra pessoa, de outras pessoas. Também para eu me emendar-se, para eu recomeçar de novo,
eu também preciso reconhecer aquilo diante do ministro da igreja. Lá no Evangelho de São Mateus, né? Jesus diz assim a Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Foi o Evangelho desse final de semana, a festa de São Pedro e São Paulo, na liturgia. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei e construirei a minha igreja, e o poder do inferno jamais prevalecerá contra ela. Olha só que palavra de fé e de confiança que Jesus nos dá em Pedro. Mas Jesus diz assim também: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. É chamado o poder das chaves. Por isso que o símbolo do Vaticano, do Papa, são as duas chaves cruzadas. Justamente por isso, é chamado o poder das chaves, que Jesus dá a Pedro e em Pedro aos apóstolos. Nós sucedemos eles. Nesses 2000 anos, houve uma sucessão ininterrupta, com suas limitações, com seus pecados, com suas fragilidades. Caíram muitos impérios, mas a igreja continua, não por causa de nós homens, de forma nenhuma, senão já tinha aberto falência há muito tempo. Mas a igreja continua porque Jesus está ali na barca de Pedro, porque o Espírito Santo conduz a igreja. Por isso você tem a certeza, meu irmão, minha irmã, que você está na igreja certa, aqui é a sua casa, viu? Está na Bíblia isso lá. Tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno jamais prevalecerá sobre ela. É uma palavra para a gente meditar e se apegar nessa palavra com convicção. Você que talvez esteja afastado da sua fé, da sua igreja, da sua comunidade, paróquia, volte. Recomece. E recomece buscando o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, para dizer: Senhor, pequei. Lembre-se daquela passagem bonita, Lucas capítulo 15, do filho pródigo, não é? Aquele filho que sai, deixa tudo, pede herança ao pai, pois perde tudo, e quando se vê numa situação difícil vai pensar: puxa vida, lá na casa de meu pai eu tinha tudo, e aqui eu não posso comer nem a comida dos porcos. Vou voltar para o meu pai, dizer que eu pequei contra ele, não mereço nem ser chamado de seu filho. Olha que coragem, que exame de consciência, que serve para nós também, quando nós vamos à nossa confissão, ao sacramento da reconciliação. Porque muitas vezes há pessoas que vão ao sacramento da reconciliação procurar o padre e ele conta o pecado todo do vizinho. O dele ele não conta. Tem hora que a gente tem que parar e dizer: tá bom, meu irmão, agora diga o seu pecado, porque o do vizinho eu já sei todo. Né? Não, você não vai lá para apontar o erro do outro e nem para achar argumentos. Você vai lá para dizer: olha, eu errei, caí, quebrei a cara e eu preciso recomeçar. E eu quero que Deus me ajude a recomeçar e a ser melhor. Tem que começar por aí. Se não começa por aí, e no mundo hoje as pessoas são muito soberbas, não é? Muito autossuficientes, acham que podem tudo, não é? Não podem porcaria nenhuma. Qualquer coisinha já param até de respirar. Então, o sacramento nos faz a gente perceber também que a gente é limitado e precisa de Deus. E então, voltando, o filho pródigo reconhece isso e retorna à casa paterna. E quando ele está ao longe ainda, o pai vai ao encontro, lhe abraça, lhe cobre de beijos, põe um anel no dedo, roupas novas, sandálias aos pés e manda fazer uma festa. Você repare que ele volta e o pai não pergunta nada. Todo aquele exame de consciência que ele fez, dizendo: eu não vou chegar lá e dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, que eu errei, que eu não mereço nem ser chamado seu filho. Você repare, quando ele chegou junto ao pai, ele não falou nada disso. Foi o exame de consciência que ele fez antes. E o pai também não perguntou nada disso para ele. O pai abraçou e fez festa. Porque se ele quis voltar realmente arrependido, significava que ele queria mudar, senão ele não tinha voltado, não tinha se aproximado novamente do pai. Quem procura a Deus, quem procura a fé, procura a igreja, é porque ele quer mudar, senão ele não tinha procurado. Ele não procura o padre, o bispo, ou seja lá quem quer que for, depois de tudo de errado que ele fez, para contar a história da carochinha para ele, né? Para brincadeira. Não, ele voltou porque ele quer mudar. E se ele quer mudar, ele merece ser acolhido sempre. E a igreja sempre prezou por isso e sempre pregou isso e sempre ensinou isso. Claro que pode haver alguns que não, mas o acolhimento sim. Repito, não o pecado da pessoa,
mas a pessoa em si, no sacramento da confissão e na própria comunidade. Claro que há pessoas, infelizmente, mal intencionadas. Hoje em dia há até movimentos e grupos por aí que criticam que a igreja não acolhe, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. A igreja acolhe, sim senhor, e talvez é a única instituição que acolhe, no mundo que nós vivemos. Isso ninguém fala também. Agora, claro que há situações de escândalos públicos que, pera lá, vamos devagar, não é? Onde a pessoa muitas vezes extrapola, sai fora do eixo, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a própria sociedade. Então não é que a igreja está excluindo, está fazendo isso ou aquilo, não tem nada disso. É que a igreja também respeita a liberdade do outro e a pessoa é que precisa saber o que ela quer da vida. Entretanto, as pessoas precisam respeitar aquilo que a igreja pensa, porque pensa de acordo com a palavra de Deus. Não é que ela inventou essas coisas. Agora, dizer muitas vezes que a igreja não acolhe, que a igreja não ama, que a igreja exclui os pecadores e não sei das quantas mais, isso é conversa fiada, é conversa mole, não é? Conversa mole. Porque se a pessoa quiser realmente recomeçar a vida, retomar o caminho, pedir perdão a Deus, receber o sacramento da reconciliação, o sacramento de cura interior e recomeçar no caminho e se aproximar à mesa da Eucaristia, ele consegue e pode. Mas ele precisa querer. Se ele não quiser, é o primeiro passo. Precisa querer não só diante da igreja, mas precisa querer primeiro diante de Deus. O sacramento, primeira coisa, não é diante da igreja, diante dos homens. Primeira coisa é diante de Deus. A partir disso, então eu chego e me aproximo diante da igreja, que faz a vez de, que está ali como um porta-voz, não é? Na pessoa do Papa, do sucessor dos apóstolos, os bispos e dos seus colaboradores, que são os padres, dos sacerdotes, não é? Que, como eu disse, tem uma sucessão ininterrupta, desde Jesus até hoje. Basta estudar a história, a gente vai perceber isso, não é? A gente vê, às vezes, coisas, certas aberrações por aí, não é? Que usam até a Bíblia, a palavra de Deus, para falar mal da Igreja Católica, né? Sendo que foi a Igreja Católica que deu a Bíblia na mão dessas pessoas para que elas pudessem rezar e usar, não é? Porque até o século XV e XVI era a Igreja Católica que cuidava da riqueza da palavra de Deus, não é? Depois a gente dá a Bíblia pronta para certas pessoas que ainda vão criticar ainda. Então que nós possamos hoje, nessa madrugada de bênçãos, eu, você, nós, como comunidade, primeiro pensar nesse sacramento da confissão, se realmente eu preciso. A igreja vai dizer que a gente se confesse ao menos, uma vez por ano. É um dos 5 mandamentos da igreja, uma vez por ano. Que é o momento de eu fazer um balanço da vida, pedir perdão a Deus, para que Ele me ajude para eu recomeçar e assim participar bem na mesa da Eucaristia e viver bem a minha fé. Pelo menos uma vez por ano. Se for necessidade na minha vida eu receber mais, se eu precisar receber mais o sacramento, eu procuro o sacerdote para isso, né? Mas pelo menos uma vez por ano, para eu religar a minha vida com Deus novamente. Que a gente possa refletir isso hoje, meditar isso hoje. Convido você a meditar isso hoje. Será que eu não preciso ainda do sacramento da confissão, voltar novamente a recebê-lo? Claro que sacramento da confissão, senão vão falar assim, esse padre está falando aí para o povo ir confessar lá, como é que eu vou atender todo mundo, né? Eu sou pároco também, sei disso, não é? A pessoa não vai lá para contar a vida e a história dela, vai lá para confessar. Confessar não é contar a história, né? Isso é direção espiritual. Outra coisa, confessar é muito rápido e ligeiro a boa confissão, né? Para eu reconhecer que eu preciso da ajuda de Deus e mudar alguma coisa. Que a gente possa pensar durante o programa hoje e rezar a Deus para que Ele vá curando o nosso coração. Talvez você esteja numa situação difícil, justamente porque se afastou de Deus, um pecado grave na sua vida. Peça a Jesus hoje a cura do seu coração. A cura interior, principalmente, nós estamos pedindo. E com essa cura interior, você consiga chegar também à cura física. Então, que você possa ligar, possa participar. Quero rezar por você, quero rezar pela restauração na sua vida, na sua família também. Essa restauração e essa cura interior, tá bom?